Quem costuma passar pela EPIG, atenção redobrada, porque a partir de hoje, daqui a pouco, às 9 horas da noite, vai haver mudanças bem na saída do Parque da Cidade para pegar ali a Estrada Parque Indústrias Gráficas. Atinge também quem vai ali sentido EPTG. Qual será que vai ser o impacto disso para o motorista, hein? Vamos para lá ao vivo conversar com a Vitória Mello. Oi, Vicky, boa noite para você. Explica então como é que vai ficar. Oi, Vivi, boa noite a você, boa noite a todos. Nós estamos bem no ponto onde vai ocorrer esse desvio. Como você disse, a partir das 9 horas da noite, os motoristas que passam aqui pela EPIG já vão ver essas mudanças. Tanto aqui na altura de quem vai acessar o Parque da Cidade, quanto também lá do outro lado, na EPIG, na altura de quem vai para o sudoeste. Nós temos uma arte, eu vou pedir para o nosso diretor rodar, para ficar mais explicativa para quem está assistindo aí em casa, viu? O desvio vai ter cerca de 200 metros de cada lado para não alterar o número de faixas. Vão ser 3 faixas, continuam sendo 3 faixas de cada lado. Foi instalada a sinalização horizontal e vertical para facilitar a adaptação de quem circula por aqui. Toda essa intervenção está sendo feita por causa da construção de um viaduto. A obra ainda está em estágio inicial, com 12% dos serviços finalizados. Um investimento de 27 milhões de reais. Vivi, agora só um alerta para quem pega ônibus aqui na região, é que essa parada de ônibus bem aqui atrás de mim, aqui em frente ao Parque da Cidade, na EPIG, está desativada, mas as outras paradas ao longo de toda a EPIG está funcionando normalmente. As outras paradas estão funcionando normalmente, então o passageiro precisa ficar atento a essa mudança. Aqui na EPIG, cerca de 25 mil veículos passam por aqui todos os dias, um número muito grande, mas nada se compara à frota inteira do Distrito Federal, que bateu um recorde esse ano, quase 2 milhões de veículos. Um levantamento foi feito pelo Detran e a gente mostra agora na reportagem, olha só. O movimento de veículos nas ruas do DF é intenso. Muito carro na rua, bastante carro, muito complicado. Hoje, para buscar minha filha mesmo, tive uma grande dificuldade de conseguir pegar minha filha na escola. Foi bem difícil. A frota da capital tem aumentado cada vez mais. Cresceu 16% nos últimos 5 anos, de acordo com o levantamento feito pelo Detran. Já são quase 2 milhões de automóveis circulando hoje no Distrito Federal. É a maior frota de veículos já registrada na história do DF. No ano passado, houve um aumento de quase 6% no número de emplacamentos em comparação com 2020. Os donos de concessionárias perceberam o mercado mais aquecido. Primeiro que já existe uma demanda represada há muitos anos no Brasil. O mercado ainda tem um potencial muito grande para crescer. O segundo fator é que o aumento no preço dos carros usados acabou provocando também o aumento da venda de novos. Os impactos desse aumento expressivo de carros nas ruas podem ser notados pelos motoristas no dia a dia. Primeiro vai ser o aumento dos congestionamentos. O segundo efeito é como as vagas de estacionamento não crescem no mesmo ritmo da quantidade de veículos, nós vamos ter cada vez mais aqui no Distrito Federal essa desordem. Para o especialista, muitas pessoas acabam optando pela compra de um veículo porque não confiam no sistema de transporte público. Eles têm certeza que o sistema de transporte público não vai dar a segurança, o conforto que eles querem. Olha, aposentados e pensionistas do INSS não precisam mais apresentar aquela prova de vida presencial para poder comprovar que estão aptos a receber o benefício. As mudanças, que atingem 36 milhões de pessoas, foram anunciadas hoje pelo presidente Jair Bolsonaro. E a repórter Débora Bergamasco tem os detalhes para a gente. Boa noite para você, Débora, bem-vinda. Como é que fica a partir de agora? Conta para a gente. Boa noite, Vivi. Boa noite a todos. Esse anúncio foi feito aqui no Palácio do Planalto na manhã desta quarta-feira. Bom, agora, Vivi, sabe como é que a pessoa vai ter que fazer para provar que ela está viva e continuar recebendo o benefício todo ano?
Nada. De maneira geral, ela não vai ter que fazer nada. A responsabilidade de comprovar que a pessoa está viva vai ser do INSS. Então, ele vai pegar, cruzar dados federais, estaduais, municipais. Por exemplo, se a pessoa votou esse ano, é porque ela está viva. Se ela tirou uma carteira de habilitação, se ela fez uma movimentação num cartório. Não, mas no meu caso, olha, eu não faço nada dessas coisas, hoje só estou, graças a Deus, curtindo a vida, não faço mais nada disso. E aí, como é que fica? Bom, no caso em que os cruzamentos de dados não forem suficientes, aí o INSS vai procurar a pessoa e ela vai poder fazer essa prova de vida eletronicamente. Então, assim, eles não especificaram muito bem como, mas, por exemplo, uma chamada de vídeo, algo assim, né? Agora, eu gostaria de lembrar um episódio, assim, para te dizer cômico, para não dizer trágico, né? Não sei se vocês se lembram, quando Michel Temer era presidente da República, estava ocupado ali, né, governando o país, esqueceu de ir ao banco dizer que estava vivo e ele é aposentado. Ele teve o benefício do INSS cortado. Gente, ele estava todos os dias na televisão, ao vivo, e não provava, para a burocracia antiga, não provava que ele estava vivo. Ele teve que ir lá no banco dizer, olha, eu sou presidente da República, Michel Temer, e estou vivo. É uma burocracia, né? Graças a Deus que isso chegou ao fim, né, Vivi? E a gente se lembra também de imagens muito tristes de idosos, por exemplo, que as famílias levavam de maca até o banco. Pessoas, porque além disso também as pessoas beneficiárias do BPC, o benefício de prestação continuada, elas também têm que fazer essa prova de vida, né? O que é muito difícil. Mas é isso, Vivi, voltamos ao estúdio. Obrigada, Débora, quer dizer, vai facilitar a vida de muita gente, né? Boa noite para você. E olha, um dia depois da retomada dos trabalhos na Câmara Legislativa, o deputado Jorge Viana, do Podemos, testou positivo para a Covid-19. Até aí, nem chama tanta atenção, né? Se não fosse um detalhe importante, ele discursou sem máscara. Estevão Furtado, boa noite para você. Você, inclusive, estava lá na abertura desses trabalhos de máscara o tempo todo, né? Conta pra gente. E essa postura do deputado, inclusive, incomodou outros parlamentares, né? Olá, Viviane, boa noite para você e a todos ligados no SBT. Eu estava sim ontem acompanhando essa cerimônia e também estava usando máscara, o que me deixa até mais confortável. Já o deputado distrital Jorge Viana fez um discurso sem máscara, em seguida conversou com alguns parlamentares e saiu da sessão só no final, dizendo que estava se sentindo febril. Essa atitude do parlamentar chamou a atenção de outros colegas de trabalho, como por exemplo do deputado distrital Fábio Félix. Ele estava ontem no plenário, fez um discurso e até comentou sobre o assunto. Então vamos ouvir o que ele disse ontem lá no plenário. A fala do deputado Jorge Viana reforça a recomendação de segurança da casa para a gente não comparecer ao plenário com qualquer sintoma ou para a utilização rígida da máscara no plenário em todos os momentos, especialmente nesse contexto de avanço da pandemia. Eu acho que isso é importante para nós, para a nossa proteção, para a proteção da sociedade e para o exemplo que a gente precisa dar para a sociedade no Distrito Federal. Por causa dessa situação, a gente procuramos o deputado Jorge Viana para entender um pouco mais sobre essa situação. Ele emitiu uma nota dizendo que seguiu todos os protocolos da Câmara Legislativa, ficou o tempo inteiro de máscara e só tirou ela justamente no momento do discurso. Diz que agora vai seguir os protocolos, vai se afastar das atividades e ficar isolado no período que for necessário. Mas, Viviane, não é só o deputado Fábio Félix que está incomodado. Alguns servidores da casa também. Inclusive, o Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas do DF até protocolou no Tribunal de Justiça uma ação civil pública pedindo a suspensão das atividades presenciais na Câmara Legislativa. O principal motivo é justamente a alta dos casos de Covid-19 aqui na capital federal nesses últimos dias, nesses últimos meses. Por enquanto, sobre esse assunto, nada foi decidido. O que está determinado até agora é que nesta sexta-feira a Câmara vai fazer uma testagem em massa em todo o mundo, tanto os trabalhadores da casa como os parlamentares. Viviane. Obrigada, Estevão. Que todos agora, então, usem máscara, né? Principalmente aí com esse exemplo. E um bebê de 1 ano e 4 meses morreu de Covid-19 no início da semana enquanto esperava por um leito de UTI no Hospital Regional da Região Leste, no Paranoá. O governo lamentou a morte, mas afirmou que não houve falta de atendimento. Segundo a Secretaria de Saúde, o bebê diagnosticado com pneumonia recebeu tratamento adequado e estava respondendo bem. Durante o procedimento, a doença evoluiu e ele foi inserido na fila para pacientes que precisavam de suporte ventilatório. No entanto,
sem necessidade de intubação. Ainda segundo a pasta, no final da tarde, a criança teve uma piora repentina no quadro e faleceu após sofrer uma parada cardiorrespiratória. O resultado para a Covid-19 saiu um dia depois do óbito. De lá para cá, a taxa de ocupação de UTIs pediátricas segue em níveis preocupantes. Hoje atingiu 100% dos leitos. E o Ministério Público e a Polícia Civil fizeram buscas no Tribunal de Contas do DF hoje pela manhã. Foi a segunda fase da operação que investiga se houve superfaturamento no Brasília Iluminada. O gabinete do ex-secretário de Economia e atual conselheiro do Tribunal de Contas do DF, André Clemente, foi um dos alvos dos investigadores. Ele esteve à frente das negociações do contrato de mais de 14 milhões de reais destinado ao evento Brasília Iluminada. As investigações apontam uma série de irregularidades no processo de contratação do Instituto Ideias, empresa responsável pela realização do evento. A suspeita é que a instituição tenha sido utilizada como fachada para que o contrato fosse firmado sem licitação. Com isso, ela teria terceirizado os serviços para que outras companhias lucrassem. Uma das empresas supostamente beneficiadas é a Mark Systems, de um empresário que mora no mesmo prédio de André Clemente. A outra, Prime Serviço de Comunicação, é da filha desse mesmo empresário. Por isso, os promotores à frente das investigações acreditam que possa haver interesse pessoal da Secretaria de Economia nesse caso. Olha, em nota, André Clemente afirmou que a investigação não tem elemento nenhum comprobatório, apenas suposições infundadas, e que vai buscar o amparo das medidas judiciais cabíveis. Já o Tribunal de Contas do DF disse que vai colaborar com as investigações em andamento. Também entramos em contato com o Palácio do Buriti e, em nota, afirmou que a contratação da empresa responsável pela execução do projeto obedeceu à legislação em vigor. E a Justiça converteu em preventiva a prisão de Marcos Fernando Domingues Pereira. Ele foi preso em flagrante na tarde de ontem. A gente mostrou para vocês aqui, né? Depois de matar a ex-sogra, Ana Cristina Farias, de 51 anos, a golpes de facão no setor de indústrias gráficas. Na decisão, a juíza reforça que Marcos é extremamente perigoso e que a liberdade dele poderia contribuir para um novo crime de feminicídio, já que o autor também ameaçou a filha da vítima, com quem ele teve um rápido relacionamento. A juíza relembrou ainda que Marcos já estava com um mandado de prisão em aberto desde janeiro, por descumprir medida protetiva que tinha contra a vítima e a filha dela. Bom, a gente espera que realmente ele siga aí preso para que não aconteça nada pior agora com o restante da família, né? E uma mulher, por muito pouco, não morreu vítima de um feminicídio também, viu? Dessa vez foi com golpes de marreta. O caso aconteceu na Fercal. As imagens mostram de longe ali um homem golpeando a companheira. De acordo com a polícia, o casal tinha uma relação conturbada e ela teria ido ao local de trabalho do agressor para pegar alguns pertences, alguns objetos pessoais. Bom, inconformado, ele começou a atacar a vítima utilizando faca, marreta, outros objetos que estavam por ali e, por sorte, algumas pessoas apareceram e impediram a ação do criminoso. A mulher ficou ferida e foi levada ao hospital de base. O homem preso. Ele já tinha passagem pela polícia, hein? Uma delas, inclusive, em 2020, depois de tentar cortar com uma faca o cabelo da mesma vítima. Fica um alerta aqui também para as mulheres, né? Para qualquer iniciativa de um homem, que nem que seja ali com palavras, né? Que comece a ser uma agressão, porque um homem desse tipo dificilmente muda, volta atrás. Então, muita atenção para que não precise chegar a esse ponto. Agora, um outro assunto, né, que deixa a gente assim revoltado é pedofilia. E a polícia prendeu hoje um empresário morador do Lago Sul que mantinha arquivos digitais de pornografia infantil. Foi nessa mansão no Lago Sul que o empresário, dono de um hotel no setor hoteleiro, foi preso em flagrante pela Polícia Civil. Na casa dele, os investigadores encontraram fotos e vídeos de pornografia infanto-juvenil, tudo armazenado em aparelhos celulares e computadores. Em depoimento, o investigado admitiu armazenar o material há pelo menos 4 anos apenas para uso pessoal. Ele foi levado à carceragem da Polícia Civil, onde ficará à disposição da Justiça. O indivíduo ele responderá por um crime cuja pena varia de 1 a 4 anos de reclusão. Lembrando que foram apreendidos diversos outros dispositivos e no caso de constatação de troca, disponibilização, compartilhamento desses arquivos, esse indivíduo ele poderá responder a outro crime
cuja pena varia de 3 a 6 anos de reclusão. A prisão do empresário faz parte da terceira fase da Operação Download, que investiga crimes de pornografia infantil na internet. A primeira fase foi em dezembro do ano passado, com a prisão de um pedreiro de 23 anos, que, segundo a polícia, armazenava cerca de 3.000 arquivos de pedofilia. Na semana passada, um servidor do Senado Federal também foi preso em flagrante pelo mesmo crime. Olha, infelizmente, pessoas assim estão espalhadas por toda parte, né? E todo cuidado é pouco com adolescentes, crianças. E não estou falando só de fotos e vídeos não, viu? Mas na rua também. Hoje a Polícia Militar prendeu um homem condenado por estupro de vulnerável, que estava nesse parquinho. Olha só onde ele estava, lá na Candangolândia. O homem foi abordado com atitudes suspeitas e aí foram encontrados com ele preservativos e objetos cortantes. Quando pesquisaram a ficha do criminoso, descobriram que ele tinha sido condenado a 8 anos de prisão e estava foragido. Ele foi levado para a 21ª DP. E hoje à tarde, moradores de um condomínio do Grande Colorado acionaram o Corpo de Bombeiros para avaliar a situação de um prédio que estaria com rachaduras na estrutura. 20 pessoas foram retiradas do imóvel como medida preventiva, até que a Defesa Civil fizesse ali uma análise técnica. Segundo o órgão, uma infiltração causou o desplacamento de materiais no térreo. Apesar do susto dos moradores, não há risco de desabamento no local, viu? A recomendação agora é para que um responsável técnico seja contratado para fazer a recuperação. E por falar nisso, lembra daquele prédio que desabou parcialmente lá em Taguatinga, no dia 6 de janeiro? Então, ele vai ser demolido amanhã, às 8 horas da manhã, e nossas equipes de reportagem, claro, vão acompanhar os trabalhos e você vai ver o resultado dessa operação ao longo da nossa programação. Olha, os Centros Interescolares de Línguas da Rede Pública abriram inscrições para a comunidade agora em geral. O cadastro deve ser feito pelo site da Secretaria de Educação até sexta-feira agora. Ao todo, são 17 centros espalhados pelo DF, com cursos de inglês, espanhol, até japonês, alemão e francês. O resultado dos contemplados será divulgado no dia 8 de fevereiro, também no site da Secretaria de Educação. E as matrículas vão acontecer dias 9, 10 e 11 de fevereiro, então não perde essa oportunidade, não. Você já ouviu falar da Universidade do Envelhecer? Em parceria com a UNB, a Unicer está com 500 vagas abertas até o dia 4 de fevereiro, até sexta-feira agora também, e de graça. É uma proposta para envelhecer bem, quem não quer, né? Tem mudado a vida de muita gente. Veja na reportagem. Será que é possível aprender a envelhecer? É possível, porque quando a gente chega nessa faixa etária, de 45, você já fica preocupada no envelhecimento. Aprendizado que se ensina na escola, ou melhor, na Universidade do Envelhecer, a Unicer. A Universidade do Envelhecer é um programa de extensão que desenvolve várias atividades que têm foco na maturidade e no processo de envelhecimento. Em parceria com a Universidade de Brasília, a Unicer está com 500 vagas abertas para o curso de formação de educador político-social em gerontologia. Por causa da pandemia, as aulas vão ser online. Para se inscrever, basta ter mais de 45 anos e acessar o site unicer.unb.com.br até o dia 4 de fevereiro. Abarcando as regionais administrativas de Riacho Fundo, Asa Norte, Sobradinho, Samambaia e Guará. A Maria dos Anjos foi aluna da Universidade do Envelhecer. Começou o curso em 2017. Na época, queria voltar a estudar. Embora a formação de educador político-social em gerontologia não seja considerada como de nível superior, tem TCC e oferece certificação para os formandos. Ele me ajudou a ter a qualidade de vida, a poder estudar, sair de casa com mais tranquilidade, resolver as coisas na rua, sem tanta necessidade de outras pessoas. Para cursar a Unicer, não é preciso ter algum nível de escolaridade.
Além do aprendizado com disciplinas como Libras, políticas públicas e direito e cidadania, por exemplo, os alunos encontram no curso a oportunidade de ter ainda mais qualidade de vida ao envelhecer. O nosso foco são justamente as pessoas que já se aposentaram ou que estão nesse processo de aposentadoria e querem descobrir esses novos talentos, né? Esta neuropsicóloga explica que manter a mente viva é fundamental para passar pelo processo de envelhecimento com autoestima e bem-estar. A idade útil de vida de um idoso tende a aumentar na medida em que ele se mantém em atividade constante. Que legal, uma ótima oportunidade para ocupar a mente, né? O curso tem duração de 1 ano e meio com aulas de segunda a sexta. Obrigada pela companhia. Hoje a gente termina com imagens da EPIG, onde daqui a pouco, às 9 horas da noite, já vai ter ali uma mudança no trânsito, na saída do Parque da Cidade para a construção do viaduto que vai até o sudoeste. Até amanhã, um beijo para você.